Olá a todos, nessa aula nós vamos discutir sobre o sistema de pressurização, né? Ele é o da ata 21-20 e antes da gente falar realmente sobre o sistema de pressurização específico do Airbus A320, a gente vai fazer um resumo, um geral, sobre o sistema de pressurização de aeronaves a jato em geral. Então a gente vai entender como funciona um sistema de pressurização e quais são as indicações envolvidas nesse sistema. Primeira coisa que a gente precisa entender é por que uma aeronave a jato precisa ser pressurizada. Então a gente tem aqui um Cessna 172, por exemplo, né? Não é pressurizado. E o que acontece com a aeronave que não é pressurizada? A pressão que a gente sente, nós pilotos e passageiros sentimos dentro da aeronave, basicamente é a mesma pressão do ambiente na qual a aeronave se encontra. Então, por exemplo, se a aeronave estiver ao nível do mar com pressão de 1013, a pressão que nós vamos sentir é uma pressão de 1013 também. O mesmo se repete a, por exemplo, 10.000 pés. Se a 10.000 pés a pressão ambiente é de 700 HPA, a pressão que nós vamos sentir é uma pressão de 700 HPA também. As aeronaves a jato basicamente são pressurizadas por dois motivos. O primeiro motivo é devido a uma maior eficiência no voo de uma aeronave a jato em altas altitudes, normalmente acima de 25.000 pés. Isso significa que, por estarmos voando tão alto, o ar ele é mais rarefeito, então a gente tem menos oxigênio nesse ambiente que a aeronave está voando, essa aeronave a jato está voando. Acima de 10.000 pés, o ar já é tão rarefeito que existe uma regulamentação para você voar acima dessa altitude, né? Devido à baixa quantidade de oxigênio, que a gente não vai entrar muito nesse detalhe. O que a gente quer falar é, em altas altitudes, principalmente acima de 25.000, 30.000, 40.000 pés, a quantidade de oxigênio é tão baixa que você não consegue manter o estado de concentração e principalmente o estado de consciência. Então, dependendo da altitude que você esteja, você vai desmaiar se você não tiver pressão suficiente para ter a quantidade de oxigênio necessária para manter a concentração e a consciência. E o que vai permitir você voar em altas altitudes é justamente você pressurizar a aeronave para que você tenha essa quantidade de oxigênio necessária. Então, nesse caso aqui, a pressão interna dessa aeronave ela é uma pressão maior que a pressão externa do ambiente que ela se encontra. A pressão interna na aeronave normalmente é referido como altitude de cabine. O que é que isso significa? A altitude de cabine nada mais é a altitude equivalente na qual a pressão dessa altitude é igual à pressão que a gente tem na nossa cabine. Ou seja, nesse caso, a gente tem uma aeronave a jato voando a 34.000 pés com a altitude de cabine a 8.000 pés. A gente pode fazer uma associação a como se a gente estivesse voando em uma aeronave não pressurizada a 8.000 pés. Um outro motivo que faz com que aeronaves a jato precisem ser pressurizadas é devido à sua alta performance nos seus motores. Isso faz com que a razão de subida dessas aeronaves sejam muito altas. E claro, se a gente tem uma alta razão de subida, a gente vai ter uma brusca queda de pressão. E essa queda de pressão é super desconfortável tanto para os pilotos quanto para os passageiros. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma aeronave demore 20 minutos para atingir 34.000 pés. Isso, em média, vai dar uma razão de subida de 1.700 pés por minuto. Isso é o valor médio de razão de subida. Porém, uma aeronave a jato, inicialmente, a subida inicial após a decolagem facilmente passa a 3.000 pés por minuto. Ou seja, vai causar um tremendo desconforto devido à queda de pressão durante essa subida. Uma aeronave pressurizada, usando o mesmo exemplo anterior, que voando a 34.000 pés, atinja uma altitude de cabine a 8.000 pés, levando em consideração esses números, a gente consegue calcular a razão de subida da altitude de cabine, que nesse caso vai ser de aproximadamente 400 pés por minuto. Ou seja,
a gente teve uma redução muito drástica na queda de pressão durante a subida, diminuindo bastante o desconforto que a gente vai sentir durante essa subida. Ou seja, levando em consideração o que a gente acabou de aprender, quanto maior a nossa pressão na cabine, menor vai ser a nossa altitude de cabine. Ou seja, maior pressão na cabine é como se a aeronave estivesse voando mais baixo, tá? Ou seja, com altitude de cabine mais baixa. Então, na teoria, quanto maior a pressão de cabine, ou seja, quanto menor a altitude de cabine, melhor para o nosso voo. Mais conforto a gente vai ter e mais oxigênio para os nossos pilotos. Porém, a diferença de pressão entre a pressão que fica dentro da aeronave, ou seja, o nosso cabin pressure, e o nosso ambient pressure, ou seja, a pressão ambiente, gera um esforço na estrutura da aeronave. Obviamente, a aeronave ela é preparada para isso, mas existe um limite desse esforço e ele precisa ser respeitado. Caso contrário, a gente vai ter danos permanentes à estrutura da aeronave e até acidente, que inclusive já aconteceu, tá? Então o piloto ele precisa ficar muito atento com essa indicação aqui, com o nosso delta pressure. Delta pressure é um valor normalmente expresso em PSI que indica a diferença de pressão entre a pressão interna da aeronave menos a pressão externa da aeronave. Tá? Esse é o nosso delta pressure. Basicamente, para resumir, a missão do sistema de pressurização da aeronave é pressurizar a cabine da aeronave, levando em consideração dois limites, respeitando dois limites. Ela não pode pressurizar muito a ponto do nosso delta pressure ser tão alto, né, que ultrapasse o limite, ou seja, dentro da aeronave tenha muita pressão e fora tenha pouca pressão. E também ela não pode aliviar muito nesse delta pressure a ponto da nossa altitude de cabine ficar acima de 8.000 pés. Tá? Então esses são os dois valores que o sistema de pressurização precisa trabalhar respeitando os limites. Né? O limite de delta pressure expresso pela aeronave, tá? Pelo fabricante da aeronave, e o limite de normalmente 8.000 pés de altitude de cabine. Agora vamos começar a falar sobre o sistema de pressurização no nosso Airbus A320. Primeira coisa que a gente precisa aprender, quais são as áreas que são pressurizadas, tá? Então a gente tem aqui, essas são a área colorida aqui, é onde é pressurizado, e onde está preto e branco mais ou menos é onde não é pressurizado. Então a gente tem aqui pressurizado a nossa cabine, tá? A gente também tem o nosso compartimento de carga pressurizado. Pressurizado também é a nossa Avionics Bay, que é onde fica a parte de aviônicos, os computadores da aeronave. E por último, logicamente, o cockpit. Já aqui em vermelho é onde não é pressurizado. Agora nós vamos juntos construir esse sistema de pressurização, que a gente vai entender os componentes e os funcionamentos de cada um desses sistemas. Então a gente tem aqui a nossa aeronave, né? Então a gente tem aqui toda a parte pressurizada da nossa aeronave. E como funciona essa pressurização? A pressurização ela começa pelas PECs. Então a gente tem um motor que está o tempo todo admitindo ar para fazer tração da aeronave, e parte desse ar é sangrado, né, que a gente chama de bleed, para a nossa PEC. Esse ar ele é o tempo todo jogado para dentro da aeronave. Então a gente consegue pressurizar a aeronave controlando a quantidade de ar que sai da aeronave. Quem controla a saída desse ar é a nossa outflow valve. A outflow valve ela fica nessa parte traseira da aeronave. Nessa imagem aqui, ela está completamente aberta. Então, como as nossas PECs elas estão o tempo inteiro, né, desde que o motor esteja em funcionamento, que as PECs estejam ligadas, obviamente, elas estão o tempo inteiro colocando ar dentro da aeronave. Se a nossa outflow valve estiver fechada, a tendência é que a pressão dentro da cabine, ou seja, a nossa cabin pressure, seja maior que a nossa pressão ambiente. Porém, por outro lado,
Se a nossa outflow valve estiver completamente aberta, a tendência é que esse ar escape da aeronave, que ele saia da aeronave e que a nossa pressão seja equivalente à pressão ambiente. A altitude de cabine ideal que a aeronave precisa manter vai depender de vários fatores, né? Se ela está voando, se ela está em solo, qual a altitude que ela está e etc. Então, a outflow valve em voo, ela está o tempo todo se movendo, abrindo e fechando, que é justamente para controlar a altitude de cabine ou a pressão da cabine ideal. Em operação normal, o controle da altitude de cabine é feito automaticamente por um computador que se chama CPC, né? CPC vem da sigla Cabin Pressure Controller e ele fica na nossa Avionics Bay. Porém, em caso de emergência, o piloto consegue controlar a altitude de cabine manualmente. E esse computador, baseado em alguns dados que recebe, ele vai calcular a posição ideal da outflow valve e ele vai mandar um sinal para um motor elétrico que vai atuar na válvula. No A320, nós temos dois CPC, o CPC-1 e o CPC-2. E para cada um desses CPC, a gente tem um motor elétrico. Então a gente tem um motor elétrico para o CPC-1 e outro motor elétrico para o CPC-2. O conjunto de um CPC com um motor elétrico dá um sistema. Então a gente vai ter sistema 1 e o sistema 2. Apenas um desses sistemas pode operar por vez. E quando um está em operação, o outro fica como backup. Além disso, o sistema da aeronave troca automaticamente o sistema que será utilizado para pressurizar nessas condições. A primeira condição é 70 segundos após cada pouso. Então a gente pode falar mais ou menos que para cada etapa, para cada voo que você faz, você vai usar um desse sistema. Então se você faz o voo usando o sistema 1, por exemplo, o próximo voo você vai usar o sistema 2 e assim por diante. Então o tempo todo você tem esses dois sistemas em operação. E o outro cenário seria em caso da falha de um desses sistemas. Então automaticamente o remanescente vai entrar em operação. Esses são os componentes da operação automática, mas a gente também pode operar o sistema manualmente. Para a operação manual, a gente vai ter o terceiro motor elétrico. E como a operação é manual, a gente não precisa de um CPC, porque quem vai comandar, quem vai controlar a altitude de cabine da aeronave é o piloto, ou são os pilotos, pelo painel do overhead. A gente vai ter uma seção só de cabin press e nessa seção a gente vai conseguir controlar esse motor elétrico. Logo em breve, a gente vai entender como funciona tanto esses controles quanto a operação desse painel. Nós também temos duas safety valves, ou válvulas de segurança. Ao contrário da outflow valve, que é uma válvula operada por um motor elétrico, a safety valve é uma válvula mecânica pneumática, ou seja, ela abre e fecha de acordo com o diferencial de pressão de dentro e fora da cabine, ou seja, o nosso ΔP. No caso do A320, ela abre automaticamente se a pressão interna da aeronave estiver maior que 8 psi da pressão externa, ou se a pressão interna estiver menor que 1 psi da pressão externa. Essas válvulas ficam na parte de trás da aeronave. Vamos recapitular esse sistema e entender as indicações no ECAN no nosso simulador. As indicações do sistema de pressurização a gente vê na página de Pressurization no ECAN. Então a gente vai vir aqui para o ECAN, clicar em Press e aqui a gente está na página de Cabin Press. Então vamos entender como interpretar esse ECAN. Esse retângulo aqui que a gente está vendo é a representação da nossa aeronave. Aqui embaixo a gente tem dois triângulos, né? Um representa a PEC 1 e o outro representa a PEC 2. Eles ficam em verde quando o sistema está operando normalmente. Se a gente desligar a PEC, por exemplo, deixa eu colocar aqui do lado.
Se a gente desligar a PEC, por exemplo, essa indicação passa para âmbar. Então vamos ligar aqui novamente. Aqui, nessa portinha aqui, a gente tem a indicação da nossa outflow valve. Ou seja, como vocês podem perceber, é como se fosse realmente uma porta desse retângulo. Nesse caso, essa porta está aberta, indicando que a nossa outflow valve está aberta. Se essa barrinha verde estiver nesse ponto, significa que a válvula está 25% aberta. Aqui 50%, aqui 75% e aqui a gente não tem a indicação de 100%. A gente tem um tracinho em âmbar. Esse tracinho significa que a porta está mais de 95% aberta. Aqui do lado, nós temos a indicação da nossa safety valve. Essa indicação está em verde porque a válvula está fechada, né? Operação normal. Porém, se as duas safety valves abrirem, elas vão entrar na cor âmbar. Aqui dentro desse quadrado, a gente tem aqui, ó, sistema 1. Isso significa que quem está controlando o sistema de pressurização da aeronave agora é o sistema 1. Eu vou aqui para o overhead, vou diminuir o tamanho dessa tela. Aqui no overhead, a gente tem uma seção só de cabin press, que seria pressurização da cabine. Eu vou clicar para a gente controlar manualmente o sistema de pressurização. Veja o que vai acontecer. Assim que a gente clicou em manual, a indicação do sistema 1 saiu e agora a gente tem a indicação que o sistema está sendo operado manualmente. Se eu ativar o sistema novamente, o sistema que vai ser ativado vai ser o sistema 2. Então a gente vai ter essa indicação aqui. Lembrando também que a escolha se a aeronave vai usar o sistema 2 ou o sistema 1 é feita automaticamente pelo sistema da aeronave. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. O sistema 2 é o que está operando nesse exato momento. Eu vou criar uma pane no nosso DC Bus 2, ou seja, no nosso barramento de corrente contínua 2. Isso vai criar uma pane no sistema 2 e automaticamente o sistema 1 vai entrar. Então vamos lá, ó. ATA 24 DC Bus 2 Fault. Eu vou criar essa pane. Aqui já deu a indicação que o sistema 2 ele está em pane e a aeronave agora está usando o sistema 1 para controlar a pressurização. Logo aqui em cima nós vamos ter 3 indicações, tá? Todas elas com indicações analógicas e indicação digital também. Na primeira indicação nós temos o ΔP, né, que seria o nosso Delta Pressure, diferencial de pressão de dentro e fora da cabine. Nesse caso aqui, o diferencial está zero, o que faz todo sentido, pois a nossa outflow valve ela está completamente aberta. Perceba também que o nome PSI ele está em azul. Isso significa que essa unidade de medida pode alterar com um outro sistema de outra aeronave, de outra 320. Porém, normalmente a indicação vai ser em PSI, tá? Aqui no meio, a gente vai ter a indicação de Vertical Speed. Nesse caso, o Vertical Speed da altitude de cabine é 0, ou seja, a altitude de cabine ela não está alterando. Claro, a aeronave nesse momento ela está em solo com a nossa outflow valve completamente aberta. E por último, nós temos a nossa altitude de cabine. Nesse caso, a aeronave está no solo de Congonhas, sem nenhuma diferença de pressão de dentro da cabine para a pressão ambiente, né? A nossa outflow valve ela está completamente aberta. Então, a nossa altitude de cabine ela vai coincidir com a altitude da aeronave. Então, nesse caso, 2.650 pés. Vamos agora entender como esse sistema opera durante o voo. O sistema de pressurização pode ser operado de duas formas, ou do modo automático ou do modo manual. No modo automático, quem vai fazer o controle desse sistema é o CPC, que é o Cabin Pressure Controller. Porém, no modo manual, quem faz o controle é o piloto. No modo automático, o sistema vai controlar o sistema de pressurização baseado na fase do voo. Existem 6 modos de pressurização.
A gente tem o modo ground, que é quando a aeronave está taxiando. A gente tem o modo takeoff, que é quando a aeronave inicia a corrida de decolagem. A gente tem o modo climb, que é para subida. Cruise, cruzeiro. Descent, descida. E ground novamente, que é quando a aeronave pousa, né? Além desses, a gente também tem o modo abort, né? Que seria, no caso, um reject takeoff. Para cada um desses modos, o sistema de pressurização ele tem um objetivo. E baseado em alguns dados que o CPC recebe, ele consegue identificar qual é a fase que a aeronave está. Ou seja, se ela está taxiando, se ela está decolando, em subida, cruzeiro e assim por diante. Para que assim ele opere o sistema de pressurização com o objetivo daquele modo que ele está operando no momento. Nós vamos agora visualizar e entender o que acontece com a aeronave, com o sistema de pressurização, referente à altitude da aeronave versus altitude cabine da aeronave versus a razão de subida ou de descida da cabine da aeronave e o delta pressure da aeronave. Tá? Além disso, a gente também vai entender quais são os gatilhos que fazem com que o sistema identifique que ele está saindo, por exemplo, do modo ground para o modo takeoff, do modo takeoff para o modo climb e assim por diante. Lógico, você não precisa decorar quais são os gatilhos de cada um desses modos, né, da transição de um modo para o outro. O que é importante que você entenda é que o sistema de pressurização ele se comunica com outros sistemas para ele conseguir fazer essa identificação. Ou seja, existe essa interação entre o sistema de pressurização e outros que a gente vai falar daqui a pouco. O primeiro modo que é ativado é o modo ground, que seria o modo que a aeronave está taxiando, né? Nesse modo, a outflow valve ela fica completamente aberta. Isso vai garantir que o delta pressure seja zero, ou seja, a pressão dentro da aeronave e fora da aeronave são iguais. O nosso aircraft altitude e o nosso cabin altitude seguem na mesma linha aqui. Na decolagem é ativado o modo de takeoff. O modo takeoff tem como objetivo evitar uma brusca mudança de pressão no momento da rotação na decolagem, onde a aeronave começa a ganhar as primeiras centenas de pés em uma alta razão de subida. Para isso, durante a corrida de decolagem, ou seja, a altitude da aeronave ela não muda, a nossa aeronave é pressurizada, ou seja, a nossa altitude de cabine ela é reduzida, porque ela está sendo pressurizada. A altitude de cabine ela é reduzida até que atinja um delta pressure de 0,1 psi, e essa redução na altitude de cabine acontece numa razão de 400 pés por minuto. Vamos olhar aqui um vídeo e prestar atenção no que acontece com a outflow valve durante a corrida de decolagem. Então a gente tem aqui a aeronave alinhando para decolar. Veja que a outflow valve ela está completamente aberta, né? Ou seja, a aeronave ainda está no modo ground. Agora que ela começa a corrida de decolagem, o sistema entra no modo takeoff e começa a fechar a nossa outflow valve, com o objetivo de reduzir a altitude de cabine da aeronave. Agora a outflow valve está completamente fechada. Mas como o sistema consegue identificar que a aeronave iniciou essa corrida de decolagem? Qual é o gatilho que faz a gente sair do modo ground para o modo takeoff? O gatilho é quando o nosso CPC recebe dois sinais. Um deles vem do sistema LGCIU, que significa Land Gear Control Interface Unit. Esse sistema precisa receber o sinal que o trem de pouso está comprimido, ou seja, isso significa que a aeronave está em solo e não em voo. O outro input que o CPC precisa receber vem do EIU, que é o Engine Interface Unit. O input que ele recebe é que as duas manetes de potência precisam estar na posição MCT ou mais. MCT significa Maximum Continuous Thrust e TLA significa Thrust Level Angle. Ou seja,
a nossa manete de potência precisa estar numa posição maior que a posição de potência máxima contínua. Então, se a aeronave está com a potência acima da MCT e com o trem de pouso comprimido, o sistema de pressurização identifica que a aeronave está decolando e ele ativa o modo de takeoff. O próximo modo é o modo Climb. Nesse modo, a altitude de cabine da aeronave vai variar de acordo com valores pré-programados, que leva em consideração a razão de subida da aeronave. Ou seja, recebendo dados de um sistema chamado ADIRS, que significa Air Data Initial Reference System. Essa pressurização é limitada a um ΔP de 8.06. Ou seja, a gente tem aqui a nossa aeronave ganhando altitude e a nossa altitude de cabine também ganhando altitude. O gatilho para que o sistema identifique que a aeronave decolou e iniciou a subida é o CPC receber o sinal que o trem de pouso não está mais comprimido e que a velocidade da aeronave está acima de 100 nós. O próximo modo é o modo Cruise, né? O modo Cruise tem como objetivo nivelar a cabine da aeronave em no máximo 8.000 pés e respeitando o delta pressure máximo de 8.06. Um dos gatilhos para o sistema identificar que ele saiu do modo Climb e entrou no modo Cruise é a variação de no máximo 100 pés por minuto por 30 segundos consecutivos. Nessa fase de cruzeiro também, o ECAN ele vai entrar na página de Cruise. Tá? Nessa página a gente vai ter um resumo sobre alguns sistemas da aeronave. Um deles é um resumo sobre sistema de pressurização. Então a gente vai ter aqui a altitude da nossa cabine, no caso aqui é 650 pés. A gente vai ter a nossa razão de subida ou descida da altitude de cabine. E a gente também vai ter o nosso delta pressure, tá? No caso aqui está 3.6 psi. Por último, a gente também tem o nosso landing elevation, que a gente vai discutir no próximo modo do sistema de pressurização. O próximo modo é o modo descent, que é ativado durante a descida. O objetivo desse modo é fazer com que a pressão de cabine atinja um valor próximo ao da pressão do aeródromo que iremos pousar. Na verdade, ele pressuriza um pouco a mais da pressão do aeródromo, mais precisamente com ΔP de 0.1 psi. Ou seja, perceba aqui no gráfico que a gente teve uma descida aqui da nossa altitude da aeronave e na nossa altitude de cabine a gente teve uma descida e quando chegou a 0.1 psi a gente teve uma estabilização, 0.1 psi de delta pressure. Ou seja, a aeronave está com mais pressão do que a pressão do aeródromo que a gente vai pousar. A nossa altitude de cabine está abaixo da altitude do aeródromo que a gente vai pousar. Dessa forma, a aeronave sabe qual é a pressão que ela tem que atingir e qual é a pressão que ela está. Sabendo esses dois valores, ela consegue calcular uma razão de despressurização. Ou seja, a gente consegue manter constante a nossa razão de descida da altitude de cabine. A gente pode consultar essa razão de descida e modificar essa razão de descida no nosso FMGS, que vamos falar mais na frente. Porém, esse ajuste é limitado para até 750 pés por minuto. Mas como a aeronave sabe a pressão que ela tem que atingir no aeródromo de pouso? A primeira coisa é pelo próprio sistema do FMGS. Quando o piloto está preparando o FMGS, o computador de bordo da aeronave, ele coloca o aeródromo que ele vai decolar e o aeródromo que ele vai pousar. Com o aeródromo que ele vai pousar, o sistema ele tem um banco de dados que nesse banco de dados ele tem a altitude do aeródromo. Então, baseado nessa altitude, a aeronave consegue prever a pressão que ela tem que atingir. Por isso, durante a descida, a gente tem que verificar aquele campo do landing elevation, Durante a preparação para a descida, na verdade. Então aqui, por exemplo, o nosso landing elevation, ele está em automático e a elevação do aeródromo que o sistema selecionou é de 50 pés. Em algumas aeronaves, você precisa selecionar a altitude do aeródromo manualmente.
O Airbus, como é uma aeronave muito automatizada, ele já consegue puxar esse dado automaticamente quando a gente prepara o nosso voo lá no computador. O outro campo que ele consegue melhorar a precisão desse cálculo é pelo FMGS também na página de performance, né? Para quando a gente insere os dados de performance para pouso. Um desses dados que a gente coloca é a pressão em QNH. Então ele vai usar esse valor também para fazer os cálculos necessários. O modo de descent é ativado quando você tem uma variação de descida maior que 250 pés por minuto por mais de 30 segundos. Então esse é o gatilho que faz ele entrar no modo descent. E após o pouso, o sistema volta para o modo ground. Ou seja, assim que a aeronave toca na pista, a aeronave será despressurizada em uma razão de descida de 500 pés por minuto, até que 55 segundos após o pouso, a outflow valve ela fica completamente aberta, igualando a pressão interna com a pressão externa da aeronave. O sistema sai do modo descent e entra no modo ground quando o trem de pouso for comprimido e a velocidade da aeronave for menor que 100 nós. E por último, a gente tem o modo abort, né? Que é o modo que ele identifica que a aeronave não subiu após a decolagem e para evitar um aumento da altitude de cabine da aeronave, ele mantém o delta pressure de 0,1 psi. Agora que entendemos a operação automática do sistema de pressurização, vamos aqui para o simulador para a gente entender tanto a operação manual quanto aos controles que nós temos no overhead referente ao sistema de pressurização. Como já dito antes, o sistema de pressurização a gente controla aqui no overhead, né? Na seção de cabin press, então vamos colocar aqui no overhead. A primeira chave que eu queria falar para vocês é referente à chave do landing elevation. A chave do landing elevation serve para a gente configurar a elevação do campo que a gente vai pousar, para que assim o sistema consiga fazer os cálculos necessários para fazer a pressurização da aeronave. Nesse caso, o nosso landing elevation está na posição automática. Esta é a configuração padrão. Por quê? Como já dito, nessa configuração, a aeronave ela consegue identificar o aeródromo que a gente vai pousar, porque a gente preparou no nosso FMGS, né? Aqui, olha, nesse caso aqui, por exemplo, o nosso aeródromo de destino é o aeródromo de Guarulhos, né? Destination é Sierra Bravo Golf Romeo. Então ele vai colocar a elevação do campo de Guarulhos automaticamente. No caso aqui, ó, landing elevation automático 2.500 pés. Se eu trocar o aeródromo de destino, por exemplo, vamos colocar aqui Recife. Então, novo destino, Sierra Bravo Romeo Foxtrot. Olha só, a gente ainda não inseriu. Veja o que vai acontecer com o nosso landing elevation. Ele vai sair de alto 12.500 e agora foi para alto 0 pés. Ou seja, adequando a elevação do campo de Recife. Porém, se por algum motivo essa informação não esteja disponível, a gente pode ajustar o landing elevation manualmente. Então a gente vem aqui nessa chave e coloca para a posição que a gente quer. Então olha só, landing elevation, vamos colocar aqui, voltar um pouco, manual 0 pés. Ops. Manual 0 pés. Então tem essa diferença e a gente precisa checar antes de fazer a descida, faz parte do procedimento. Nós também temos a chave do Mode Selector. A chave do Mode Selector serve para a gente ativar o sistema automático ou o sistema manual. Nesse caso aqui, o que está ativado é o sistema automático. A gente já usou essa chave, então vamos falar sobre a chave do Manual Vertical Speed, que é essa daqui. Eu estou apertando ela para cima e estou apertando ela para baixo e nada está acontecendo. Por quê? Essa chave serve para a gente controlar a posição da nossa outflow valve através daquele terceiro motor que a gente tinha falado, em caso de emergência. Então, nesse caso aqui, não adianta a gente pressionar essa chave, porque quem está controlando o sistema de pressurização é o CPC. Se a gente jogar o Mode Selector para manual, a gente coloca o controle da outflow valve nas mãos do piloto, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar aqui em manual e preste atenção o que vai acontecer com o nosso Delta PSI
com o nosso vertical speed e com o nosso cabin altitude. Nesse exato momento, o nosso delta PSI está 7.3, o nosso vertical speed da altitude de cabine está 0 pés, ou seja, a nossa altitude de cabine nem está subindo, nem está descendo, ela está estabilizada em 3.900 pés. Então vamos colocar aqui em manual. Aqui ele já mudou para manual. Existe uma outra diferença também que acontece. Eu vou voltar aqui para automático e eu vou colocar aqui, olha, nessa página aqui de cruzeiro. Quando a gente coloca em manual, esse cabin vertical speed, ele vai sair da informação digital e ele vai entrar na informação analógica e digital, tá? Que serve para a gente ajudar para controlar a razão de subida e descida. Então vamos voltar aqui para a página de pressurização. E primeiramente nós vamos abrir a nossa outflow valve. Como que a gente abre a outflow valve? A gente coloca a chave para a posição up. Então vamos colocar aqui a chave para a posição up. Veja só o que vai acontecer. A nossa outflow valve está abrindo. Propositalmente eu vou deixar a altitude de cabine subir, tá? Ela vai passar de 9.000 e pouco, 10.000. Então já dá essa indicação em vermelho. O nosso vertical speed ele fica piscando, tá? Então deixa eu voltar aqui para a posição. Dei pausa aqui no simulador antes que fique uma confusão muito grande. Ou seja, o que a gente fez? A gente abriu nossa outflow valve e a aeronave começou a perder pressão. Neste momento a aeronave está nivelada a 25.000 pés. O que eu vou fazer agora é fechar completamente a nossa outflow valve. Então vou puxar a nossa chave para down. Na verdade eu fiz isso antes de dar o pause, né? Então a nossa outflow valve ela está completamente fechada. A tendência agora é a pressão do nosso delta pressure subir, que é o que está acontecendo. O nosso vertical speed ele começa a cair bastante e o nosso cabin altitude ele vai cair também. Vai chegar um momento que, se a gente tivesse com um sistema automático, ele ia estabilizar a pressão ideal. Porém, como a gente está no sistema manual, eu vou manter a chave fechada para forçar um delta pressure muito alto para a gente ver a safety valve abrindo, tá? Mas isso daqui a gente não faria, lógico, na aeronave. É somente para a gente ver essa dinâmica acontecendo, tá? Então vou tirar aqui do pausa. Então nós temos aqui a nossa cabin altitude descendo. Deixa eu voltar para a página de pressurization. Está descendo, nossa delta P subindo. Nossa chave completamente fechada. Olha só, a gente já está se aproximando do limite do nosso delta P. A qualquer momento agora a safety valve pode abrir para aliviar essa pressão que está dentro da aeronave. Ó, 8.6 a safety valve abriu. Então o nosso vertical speed ele começa a cair. Nosso cabin altitude ele para de descer, porque agora a aeronave vai se manter a 8.5, 8.6 de delta pressure. Se a gente jogar esse sistema agora, voltar ele para manual, voltar ele para automático, a aeronave ela começa a ajustar a posição da outflow valve para a posição correta. E por último, a gente tem essa chave aqui que se chama ditching, que a gente vai usar ela antes de fazer um pouso de emergência na água. O que essa chave vai fazer? Quando a gente selecionar ela, quando a gente clicar nela, ela vai fechar todas as válvulas que ficam abaixo da flotation line. O que é a flotation line? A flotation line é uma linha imaginária na aeronave que abaixo dessa linha a aeronave fica abaixo d'água logo após o pouso. E acima dessa linha é a parte que fica acima da água após o pouso, né, quando a aeronave está boiando. Então o ditching ele vai fechar todas as válvulas que ficam abaixo da flotation line para evitar que a água entre mais rápido na aeronave. Quais são as válvulas que a ditching fecha? A ditching fecha a outflow valve, a emergency ram air inlet, a avionics ventilation inlet e a extract valves, e também fecha a pack flow control valves. Então, pessoal, referente ao sistema de pressurização,
essas são as informações que a gente precisa saber. A gente aprendeu várias coisas aqui, mas acredito que deu para perceber que não é um sistema tão complicado para entender, muito menos para operar, tá? Então vamos para a próxima aula.